The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início ao webinar de CIP para arquitetos. Por norma, a CIP e o software que a CIP desenvolve, que é comercializado pela Top Informática, normalmente é mais vocacionada para engenheiros civis, no entanto, ou para engenharia civil. No entanto, temos vários programas que poderão ter interesse relevante para arquitetos. Eu vou começar a falar um pouco primeiro sobre a parte da orçamentação e neste caso, primeiro de tudo pelo gerador de preços. O gerador de preços acaba por ser uma base de dados com variedíssima informação. Eu vou iniciar o programa que nos permite consultar custos de artigos, neste caso de preços compostos, que retratam algum trabalho. Para a consulta dos meus preços, há muito mais informação que poderemos consultar no gerador de preços. Por exemplo, um manual de manutenção, o caderno de encargos, memória visual dos materiais, etc. Nós iremos ver várias hipóteses que temos no gerador de preços. Efetivamente é uma base de dados muito completa, bastante versátil, em que se propõe, e julgo que cumpre esse requisito, de ser uma base de referência para artigos que não tínhamos presentes de momento. No caso do gerador de preços, e sendo efetivamente uma base de dados de consulta, ou seja, não é um programa de orçamentação, nós temos logo de início três opções que poderemos escolher. Neste caso, o tipo de obra, se é obra nova, se é reabilitação ou se é espaços urbanos. Eu vou manter, por exemplo, obra nova, e a partir daqui, deste lado esquerdo, temos tipo um menu que se assemelha muito ao explorador do Windows. Aqui na localização, nós podemos escolher outro tipo de localização para onde queremos visualizar o custo do artigo que nos propomos visualizar. Neste caso eu vou manter aqui Porto Feito de Lisboa e depois aqui no separador preços compostos temos logo aqui umas opções que poderemos manipular, ou seja, o gerador de preços não é também uma base de dados onde podemos consultar preços que estes sejam fixos, ou seja, é uma base de dados, seja um gerador de preços, uma base de dados parametrizável. Neste caso, modificando a superfície total construída, a superfície de piso tipo, numa piso acima da rasante, a acessibilidade à obra, a topografia, o mercado, o tipo de edificação, a localização e efetivamente até a geometria da planta do edifício que nós estamos a querer visualizar. Os próprios preços e os rendimentos vão sendo alterados à medida que nós vamos alterando estas opções, ou seja, isto é o que nos permite obter preços o mais aproximado da realidade possível. Para a alteração destes dados, basicamente nestes campos seria só escrever no piso acima da rasante e a partir daqui na topografia fazer alguma alteração, bem como na cidade, como mercado, tipo de edificação, localização. Neste caso, se estivéssemos a falar de um tipo de edificação multifamiliar isolado, as próprias opções de geometria em planta também se alteram, ou seja, clicando aqui, teremos estes tipos de implantações em que, obviamente, isto irá fazer também variar o preço, ou seja, isto será mais barato, um edifício em planta com esta geometria será mais barato fazer isto do que fazer isto, ou isto, ou isto. Okay? Estas opções, então, modificando aqui, também vamos, de certa forma, alterando, então, os parâmetros para o cálculo do preço composto. Dentro, então, dos preços compostos, temos estes vários separadores. Neste caso, clicando em cada um dos separadores, podemos ir desdobrando os vários separadores, até, por exemplo, neste caso, irmos consultar preços de caixas. Isto, neste caso, é condicionamento do terreno, rede de drenagens horizontais, caixas e, neste caso, caixa. Vamos, então, visualizar o preço por unidade. E, neste caso, temos, então, para uma caixa de passagem, eu vou aumentar aqui um bocadinho este menu, esta janela, para uma caixa de passagem de tão simples em sítio visitável com estas dimensões e a tampa de ferro fundido, sem incluir a escavação nem enchimento de tardós, teríamos um custo por unidade
de 89,80 € por caixa, efetivamente. Ao fazermos qualquer alteração aqui, neste caso passando para o extremo inferior do tubo de queda, temos então automaticamente aqui uma atualização do preço por unidade. O mesmo para aqui para o acelerador sifonado, bem como para sifonado. Dentro de sifonada também temos várias opções, podemos ir modificando e à medida que vamos alterando, temos então a atualização do preço. A decomposição deste preço, ou seja, ampliando esta janela, nós podemos visualizar aqui o preço por a decomposição do preço, ou seja, a unidade de caixa contém todos estes preços simples, que multiplicando o rendimento pelo seu preço unitário nos dá o valor de uma importância e a partir daí temos o total cá em baixo. Ou seja, a nível de geração de preço, digamos assim, ou de consulta de preço, o gerador de preços é muito simples. Acedemos então qual o separador que nós pretendemos e a partir daqui vamos visualizando e modificando qualquer um destes parâmetros, vamos visualizando então a composição. Dentro de cada artigo, para além do preço composto, temos vários separadores que iremos depois ver mais para a frente, que poderemos consultar as condições técnicas, a recepção dos materiais, resíduos gerados, energia recuperada e emissões, e segurança e saúde. Ou seja, o gerador de preços foi evoluindo à medida que se foi trabalhando no programa e de certa forma não é apenas um gerador de preços só. Ou seja, será mais efetivamente uma base de dados com muita informação agregada a cada um dos artigos. Existe também, como podem ver aqui, muito mais opções. No caso, por exemplo, se acedêssemos aqui a revestimentos, por exemplo, pavimentos laminados, pavimento laminado, e entrando então dentro deste preço composto, temos estas várias opções, ou seja, neste caso, este pavimento simples, pavimento laminado, lâminas de 1200 por 1900 mm, de classe 21, etc., teria um custo por metro quadrado de 15,51 €, mas alterando, por exemplo, para a cerejeira, iremos ter então uma alteração, carvalho, etc. A classe, e ampliando a janela, temos então a decomposição do preço. Ou seja, como base de consulta de preços, o gerador de preços funcionará então efetivamente desta forma. Para além então dos preços compostos, temos aqui, temos então a possibilidade de consultar artigo a artigo se pretendermos o caderno de encargos. Por exemplo, especificações sobre materiais. No caso de, vamos colocar aqui, por exemplo, pedras naturais, revestimentos de pedra natural, temos então as condições de fornecimento, ou seja, as pedras devem limpar-se antes da sua embalagem, as pedras devem fornecer sem paletes de madeira protegidas com plástico e mais outras condições. Bem, as definições de recepção e controle, ou seja, este material deve estar provido a marcação CE, que é uma indicação que cumpre os requisitos essenciais e que foi objeto de um procedimento de avaliação de conformidade, e também a conservação e armazenamento e manuseamento. O manuseamento realizar-se-á em locais protegidos de impacto, de maneira que não se partem nem se lasquem, e evitar-se-á o contacto com terras e outros materiais que alterem as suas características. Ou seja, para todos estes capítulos que temos aqui, podemos consultando dentro de cada um deles várias todas as inscrições que o programa tem, neste caso, para as condições técnicas de caderno de encargos para cada um deles. Segurança e saúde. Por exemplo, andaimes. Temos então, para um andaime tubular, as condições de segurança e saúde. Ou seja, os requisitos exigidos ao andaime, as dimensões, a forma e a disposição das plataformas do trabalho de andaime terão que ser aplicadas ao tipo de trabalho, as normas de utilização, as normas de manutenção, operações em carga e descarga, normas de montagem e desmontagem, etc. A identificação dos riscos durante a utilização, montagem, manutenção e admissão do andaime.
tínhamos para andames como tínhamos para outro tipo de secções aqui também. Relativamente à memória gráfica de materiais, isto também será uma opção que surgiu aqui no programa, em que nos permite ir consultar imagens de cada material. Por exemplo, se eu for aqui a pavimentos, e vamos, por exemplo, por aqui pavimentos laminados cinza, neste caso estará a passar para a memória para podermos consultar as várias imagens que estão associadas às várias opções que vamos ter aqui dentro desta secção de pavimentos laminados. E neste caso, por exemplo, consultando o primeiro pavimento laminado como flor, temos então aqui memória gráfica e agora, passando para outro tipo de pavimentos, iríamos modificando então e podendo visualizar a imagem deste material. Vou fechar este capítulo. Manual de utilização e manutenção, por exemplo, divisões, portas exteriores, blindadas. Mas então, as condições de utilização e manutenção de portas exteriores blindadas, neste caso as precauções de evitar scopes e umidades, se a madeira não está preparada para a incidência direta dos fechos lá será evitar a ação, já que podem reduzir-se alterações no seu aspecto e planeza. As proibições não serão apoiados sobre a caixa exterior objetos que possam danificar e, por fim, a manutenção pelo utilizador, ou seja, de 6 em 6 meses, a revisão e lubrificação das ferragens de pendurar, todos os anos revisão e lubrificação das ferragens de fecho de segurança, 3 em 3 anos e 5 em 5 anos. Finalmente, uma outra última opção que temos no gerador de preços são os pormenores construtivos, ou seja, o programa aqui gera pormenores construtivos para determinadas situações, neste caso pormenores construtivos a cores, as escalas cinzentas ou com linhas e tramas, e neste caso, por exemplo, para coberturas planas, por exemplo, acessíveis não ventiladas, e neste caso vou escolher aqui a primeira opção. Neste momento está a gerar o pormenor. Poderíamos também fazer aqui algumas alterações a nível tipo de cobertura, tipo de impermeabilização asfáltica e camada de colocação de impermeabilização, se temos barreira de vapor ou não, e depois dentro de cada um destes separadores também poderíamos alterar o tipo de elementos e a partir daqui o programa gera o pormenor construtivo com as várias camadas e com as várias camadas aqui especificadas. Bom, e a nível de gerador de pesos, o que nós podemos fazer, o que nós podemos consultar aqui será isto que tive a demonstrar. Eu gostaria de referir que, para todos os efeitos, o gerador de preços está na internet e é gratuito. Podem fazer uma pesquisa por gerador de preços, irão encontrar o gerador de preços e podem consultar os preços e estas informações que eu tive a mostrar diretamente na internet, se pretenderem. E também de referir que, efetivamente, dentro do gerador de preços, sendo efetivamente a tal base de dados com muita informação, acaba por ter todas as propriedades, ou seja, todos os artigos que estão aqui acabam por ter todas as propriedades necessárias para o cálculo das restantes especialidades que irei mostrar a seguir. Ou seja, para todos os efeitos, o gerador de preços acaba por ser a alma de muitos programas que trabalham tanto na área da orçamentação como na área das especialidades, como por exemplo a térmica, as águas, a climatização, etc. etc. Eu vou encerrar o gerador de preços. Vou falar então agora de pré-dimensionadores. Os pré-dimensionadores é um programa, porque é um programa que nos permite fazer pré-dimensionamentos, ou neste caso estimativas orçamentais de alguns tipos de edificação, neste caso familiar isolado, unifamiliar isolado, multifamiliar em paredes minheiras, etc. Este programa propõe-se a nos ajudar a criar estimativas orçamentais numa fase de pré-projeto, ou seja, não há uma arquitetura, não temos nenhum elemento para podermos medir, há apenas uma ideia de algo que se vai construir
e a partir daí nós necessitaríamos de uma estimativa orçamental e então é essa estimativa orçamental que o programa nos permite fornecer de uma forma muito rápida e muito detalhada. Eu vou fazer aqui um pequeno exemplo, eu não vou alterar aqui muitas opções, porque isto é só uma questão de escolha, e neste caso a nível de país, eu vou manter Portugal e vamos fazer o seguinte, basicamente teríamos que responder a estas questões que estão aqui, digo qual é que é o tipo de edifício que quero criar a estimativa orçamental, neste caso edifício multifamiliar isolado, vou utilizar o gerador de preços. Aqui dizia qual era a localização, isto é em todo semelhante ao gerador de preços, para todos os efeitos nós neste momento estamos também a parametrizar o gerador de preços, porque tudo que vai ser calculado aqui no pré-dimensionador vem tudo do gerador de preços. Município, mantenho Lisboa, a geometria da planta, vou dizer que tem esta geometria, os dados urbanísticos, ou seja, a superfície do lote, número de pisos acima da rasante com interreixão, número de pisos abaixo da rasante, neste caso cabos, número de pátios interiores, se tiver ou não, número de escadas comuns, tipos de habitação, vou dizer que só há um tipo de habitação, ou seja, que vamos ter 12 T2, se tivéssemos 6 T2 e 6 T3, eu tinha dois tipos de habitação, então no tipo B definiria então os seus dados e as suas características, neste caso vamos ter apenas um tipo de habitação, vou contabilizar o mobiliário de cozinha. A superfície construída nós podemos colocar por total ou então já especificar um pouco as medições por garagem, arrumos, local comercial, habitação, etc. Ou seja, basicamente 3.000 metros quadrados de construção. O nível de qualidade geral, neste caso eu vou escolher a base, que é a construção normal, médio já é a construção com qualidade, já com luxo, com algum luxo, e alto são os parâmetros máximos do gerador de preço, ou seja, os materiais mais nobres, o programa vai contabilizá-los, iria contabilizá-los. Tipo de fundação, nós vamos colocar aqui sapatas e vigas de fundação, vamos colocar aqui argila semidura. Isto o próprio programa, à medida que eu for escolhendo um terreno cada vez pior, ele vai pré-dimensionar umas fundações maiores, ou seja, vai entrar em conta com isso na estimativa orçamental. Mesmo isso para o município, nós neste caso considerando Lisboa, vamos ter mais aço nos pilares, porque Lisboa está numa zona sísmica, de alto risco sísmico, se fosse uma obra, por exemplo, a Viana do Castelo, a contabilização dessa armadura seria menor. Isso será tudo interno no programa. Tipo de estrutura, estão armado lajes maciça. Instalações, é uma questão de escolhermos aqui quais instalações queremos entrar em conta ou não para a estimativa orçamental. Abastecimento de gás e gás natural. Fachada para a rua, neste caso 2 panos com isolamento. O revestimento das fachadas contínuo, à medida que nos escolhemos, temos aqui também a alteração da própria imagem, neste caso é reparo e pintado. Rastreira exterior alumínio, cobertura plana. Revestimentos dos pavimentos, eu vou deixar aqui o que tinha por defeito, ladrilho cerâmico, ladrilho cerâmico, ladrilho cerâmico, laminado, marmorite. E revestimento das paredes, temos ladrilho cerâmico e gesso. Neste caso, nós clicando o seguinte, o programa iria fazer então o orçamento de execução material, ou seja, ia calcular esta estimativa orçamental e poderíamos consultar o custo dessa estimativa orçamental e depois exportar essa estimativa orçamental para o Arquimedes. Neste caso, eu aqui no Arquimedes já tenho esta estimativa orçamental criada ou seja, nós poderíamos, para todos os efeitos, quantificar logo o custo da execução deste edifício. Neste caso, como nós poderemos ver, o próprio articulado que o programa cria é muito detalhado, ou seja, entra em conta com todas as situações necessárias para a execução do orçamento. Isso também é interessante, porque a nível da orçamentação nos impede de nos esquecermos de alguma coisa, ou seja, temos aqui todos os capítulos e os subcapítulos aqui criados, que podemos ir desdobrando e vendo o que é que o programa considera na estimativa orçamental. Ou seja, no caso de alvenarias e investimentos exteriores, se desdobrássemos, conseguimos ver aqui o que foi considerado para cada um destes elementos. Neste caso, pano exterior de parede de fachada de 15 cm de alvenaria tal, e pano interior de parede de fachada de 7 cm de espessura de alvenaria de tijolo cerâmico furado. Dentro de cada um desses preços, nós podemos desdobrar e fazer aqui alterações, ou seja, à medida que nós estamos no Arquimedes, que é o nosso programa de orçamentação de dados, nós poderemos alterar tudo, ou seja, importamos este estimativo orçamental para o Arquimedes e a partir daqui todas as alterações são possíveis a nível de rendimento, a nível de custo, a nível de texto, tudo pode ser alterado. Nós poderemos até ir ao gerador de preços, voltar e modificar ou trocar esta parede por outra parede qualquer. Temos sempre essa possibilidade.
E a nível então de estimativa orçamental, neste caso para este edifício seria 1.881.709,44 €. Voltando aqui para baixo, poderão ver que temos então um orçamento muito completo, com tudo o que foi considerado. E qualquer alteração, como tinha referido, neste caso, por exemplo, ao oficial, primeiro canalizador, se o custo, ou seja, nós pegamos ao oficial, não será este, seria, por exemplo, 15, e fizéssemos 15, o orçamento seria recalculado e todos os preços compostos são este preço simples, neste caso o oficial primeiro canalizador, entrasse, vai ser automaticamente alterado para o 15 e automaticamente o orçamento foi recalculado. A nível do pré-dimensionador será isto, ou seja, é um pequeno programa muito potente que nos permite então criar uma estimativa orçamental muito detalhada, muito aproximada à realidade e que de certa forma pode servir até de base para o desenvolvimento da arquitetura, com base, tendo em base este orçamento, esta estimativa orçamental que foi criada. Ou seja, a partir daqui nós temos então o nosso orçamento, neste caso a nossa estimativa orçamental criada, e poderemos então desenvolver a arquitetura com base mais ou menos nestes materiais que estão aqui escolhidos, ou então semelhantes, de forma que também o orçamento depois final não entre aspas, fuja muito da estimativa que fizemos. Voltando aqui ao pré-dimensionador, eu vou encerrar, eu vou mostrar agora um programa diferente. Os geradores de orçamentos é um programa que se propõe ou que nos permite modificar o pré-dimensionador. Ou seja, nós no pré-dimensionador temos aquelas 10 escolhas, sensivelmente 10 escolhas, no pré-dimensionador, no gerador de orçamento, no gerador de orçamentos, sim, temos a possibilidade de modificar esse mesmo pré-dimensionador. Ou seja, em vez de respondermos apenas àquelas 10 questões, poderíamos modificar muita coisa antes da exportação para o Arquimedes. Neste caso, o pré-dimensionador, o gerador de orçamentos, não funciona sem pré-dimensionador. Ou seja, a primeira coisa que iremos passar aqui será o pré-dimensionador. Eu vou passar isto muito rapidamente à frente, porque estas opções que estão aqui são as mesmas que eu defini para o pré-dimensionador, ou seja, basicamente isto que está aqui definido é o pré-dimensionador. Eu vou passar esta à frente para o programa calcular e passar para o gerador de orçamentos. Ou seja, o gerador de orçamentos, como estava a referir, permite-nos modificar as opções que vêm, ou neste caso, as opções do orçamento genérico do pré-dimensionador. Isto será numa fase em que, aprovada a estimativa orçamental, já há uma ideia mais concreta do tipo de materiais, do tipo de vestimentos, enfim, já há uma ideia muito mais concreta do que vai ser usado. E nós podemos então, por exemplo, vindo aqui ao projeto de execução e, neste caso, por exemplo, ao separador de vestimentos, neste caso interiores, poder, dentro de cada um destes dados, vir aqui estas opções e alterar, por exemplo, vimos aqui aos quartos, podemos modificar, por exemplo, o pavimento e temos ali pavimento laminado. Mas dentro do pavimento laminado nós poderíamos alterar a qualidade, ou seja, nós neste caso, no pré-dimensionador só tínhamos dito que eram pavimento laminado. Mas dentro aqui podemos modificar o isolante acústico, a argamassa autonivelante, o tipo de pavimento, definido efetivamente, que é macieira, é de classe doméstico geral, e a partir daí o programa iria recalcular esta estimativa orçamental com estes critérios novos que fomos fornecendo ao programa. Ou seja, recapitulando, o gerador de orçamentos acaba por ser um editor do pré-dimensionador que pode ser usado numa fase onde efetivamente já há uma ideia muito mais concreta do que é que vamos usar, principalmente na área dos materiais. Modificando agora aqui um pouco a temática da webinar. Falando agora sobre o CIP-CAD-MEP. O CIP-CAD-MEP, eu já tenho aqui aberto, é um programa que nos permite calcular várias especialidades.
térmica, acústica, contra incêndios, águas residuais pluviais, climatização, solar térmico, gás e eletricidade. Existem várias formas de se trabalhar com o CIP-CAD-MED. Eu vou falar agora aqui um pouco sobre a modelação arquitetónica no programa, neste caso, se calhar mais um pouco no âmbito do RH, que será relativamente à introdução de dados. Ou seja, nós temos duas hipóteses para a introdução de dados. A introdução manual e a introdução com fecheiros IFC, fecheiros BIM e IFC. De início, eu vou abrir aqui uma obra diferente. Nós podemos importar para o programa fecheiros de arquitetura, fecheiros de DWG, fecheiros de XF, e a partir daí usar essas máscaras como base para a introdução dos dados. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução da colocação de umas paredes e de umas janelas para mostrar então a introdução dos dados. Ou seja, nós no programa criamos pisos, vamos criando os pisos necessários para a introdução de dados e para cada um dos pisos nós podemos importar máscaras de arquitetura e associá-las a este piso. Por exemplo, neste caso nós estamos no piso 0, temos então aqui a máscara do piso 0 e poderíamos então começar a introduzir aqui os dados para fazer a definição desta envolvente. Ou seja, no caso de elementos, muros e divisões, paredes exteriores, podemos vir aqui, eu vou colocar aqui uma parede tipo 1. Eu já tenho vários tipos de paredes aqui criadas no programa, senão para todos os efeitos mínimos este comando e criávamos a parede que quiséssemos, porque por defeito as paredes não vêm criadas, nós temos que criar e podemos gravar no programa e importá-las todas as vezes que quisermos introduzir. E considerando, por exemplo, a parede tipo 1, clicamos no F3, liga as capturas de CAD, vamos capturar a interseção de linhas, capturamos esta interseção de linhas, a parede está a ser colocada ao eixo, neste caso eu vou colocar à direita, e a partir daí seria capturar as extremidades da minha envolvente e temos então a parede exterior introduzida. No caso da parede interior seria em todo semelhante, ou seja, elementos, muros e divisões, parede interior, eu vou introduzir este tipo de parede, vou capturar este ponto, este ponto, este ponto, este ponto e poderia fazer o mesmo aqui para esta casa de banho. A partir do momento em que nós vamos definindo os nossos compartimentos, eu vou só definir este pequeno lado, nós podemos ir também definindo as lajes, ou seja, neste caso nós estamos no reixame, temos um piso menos 1, isto será uma laje entre pisos, a tradução seria elementos, lajes entre pisos, vou colocar, por exemplo, uma laje maciça, faço aceitar e agora iria aqui às extremidades. No direito errado tenho uma laje introduzida, pretendendo posso também introduzir aqui aberturas, menos laje, aberturas em laje, iria então sempre usando aqui a opção e o comando de captura, também sempre capturando aqui a arquitetura, que se torna a minha introdução de dados muito simplificada. E por fim poderia introduzir aqui também uns endereçados, elementos, aberturas, caixaria exterior. Vou utilizar este endereçado tipo 1, poderia considerar a caixaria ou não, é uma questão de escolhermos, temos aqui a possibilidade de escolher quantos tipos de caixaria pretendermos, bem como acessórios, etc. Todas as opções depois necessárias para o cálculo de térmico, ou seja, ficamos no início e no final da janela. Vou introduzir aqui mais uma outra. Aqui, que basicamente é picar no início e no final da janela. E visualizando o que foi introduzido, ou seja, obra vistas 3D, temos então os elementos que eu fui introduzindo, já aqui em vez de visualização 3D, inclusive ali as aberturas nas lajes. A partir daqui, a definição dos compartimentos seria compartimentos novo, definir qual é que é o tipo de compartimento que nós temos ali, neste caso o cálculo está vazio, eu não vou definir para já revestimentos, vou deixar a que está aqui também por defeito, nós só tínhamos colocado a laje, e a partir daqui, portanto, teto falso contínuo para de gesso, terminar, ficamos aqui, chamava isto loja, e a partir daqui o programa automaticamente vai separando pelas paredes que eu defini, ou seja, descrição, interior da habitação, casa de banho, site, clico ali, chamava ali WC, e temos então aqui um WC e aqui uma loja. Ou seja, a introdução manual seguirá estes parâmetros
e terem atenção que, para além do cálculo do RH, que depois para o qual estes dados estamos a introduzir vão ser úteis, o facto de estarmos a importar do gerador de preços, paredes, lajes, etc., 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 a própria definição aqui da arquitetura, bem envolvente, nos vai ajudar à criação do orçamento. Ou seja, nós no final do cálculo da RH, ou qualquer outra especialidade que esteja aqui, nós podemos exportar este orçamento, ou tudo o que foi calculado para o Arquimedes, e estamos a fazer então o cálculo das especialidades e o cálculo do orçamento ao mesmo tempo. Outra forma de introdução de dados seria em arquivo novo. Eu vou fazer aqui um pequeno exemplo, que é a introdução através de CAD-BIM. Temos então aqui importação de modelos CAD-BIM. Eu vou abrir aqui este ficheiro. O programa analisa o ficheiro IFC, pode ter sido criado em qualquer programa de CAD, com ficheiros IFC, Archicad, Revit, etc. Temos então a análise ao ficheiro IFC, iríamos clicar seguinte, a partir daqui seria a identificação dos elementos, ou seja, neste caso eu vou colocar aqui uma laje, vou importar uma laje do gerador de preços, uma laje maciça, vou editar e dizer que tem uma espessura de 20 cm, por exemplo, e aceitar, e para cada uma destes elementos, eu vou agora selecionar tudo o que está por defeito, vamos considerar para todos a laje maciça, ou seja, de qualquer forma poderíamos para cada um destes elementos que vêm identificados pelo próprio ficheiro IFC, escolher qualquer tipo de laje diferente, e clicando seguinte, temos então agora a identificação das paredes, e eu vou importar uma parede do gerador de preços, por exemplo, esta que está aqui, para revestir, e a partir daqui seria a própria definição do programa e a identificação de cada posição de cada parede. E se fosse sempre diferente destas, a qualquer altura nós podemos estar sempre a implementar paredes de forma a definir o envolvente de forma correta. Temos então aqui a identificação de uma parede exterior, as para cima eram paredes interiores. Vou importar então uma parede exterior, vou selecionar esta que está por defeito, e agora selecionando todas as outras paredes, à medida que podem ver aqui, o programa vai identificando, vou associar sempre estas duas que criei ao nosso edifício. Claro que numa situação normal as paredes teriam características diferentes, mas nós aí poderíamos ir sempre alterando. Isto é meramente um exemplo. Terminando, o programa que vai fazer vai introduzir todos aqueles dados que eu estava a introduzir manualmente de forma automática, ou seja, defino que é um edifício multifamiliar, que é um edifício, um cálculo RH. Isto são as plantas de grupos que vêm definidas automaticamente pelo ficheiro de IFC, os parâmetros térmicos, termino e associo as plantas ao próprio grupo do programa, e a partir daqui, se fôssemos aqui às vistas 3D, temos então o edifício introduzido. Claro que seria necessário fazer uma correção das alturas, tem a ver aqui com a definição da própria janela. Há aqui uns elementos que estão umas nuances um bocadinho maiores, mas isso, nas plantas de grupos, podemos fazer essa correção de uma forma muito rápida. De qualquer forma, temos então o envolvente introduzido, e a partir daqui teríamos só que definir a parte dos compartimentos e todos os restantes revestimentos de pavimentos e de teto, mas facilidade que nos permitem trabalhar com ficheiros IFC é muito grande e poupa-nos bastante tempo. Relativamente ao CIPTERM como programa de cálculo, eu vou abrir aqui um edifício top. Este edifício top é uma obra que tem todas as especialidades já introduzidas. De qualquer forma, vou mostrar apenas aqui um bocadinho do que nós podemos obter pelo programa de novo CIPTERM.
Neste caso temos então a envolvente introduzida, indo aqui a vistas 3D, visualizando só a envolvente SIP termo. Nós temos a possibilidade, para além de podermos então visualizar o nosso edifício, poder aqui nesta opção visualizar o centro, seja o programa rua, ou neste caso, estar a projeção de sombreamento à medida que vai passando os vou tentar meter para cada verão, inverno, outono, digo, inverno, para, à medida que vamos vendo aqui os meses, ver a posição também no edifício. Para além desta opção, podemos também consultar aqui um resultado de cálculo. Neste caso, o desempenho energético. E a partir daqui temos para as várias frações a descrição por extenso dos elementos que foram introduzidos e, por fim, a respectiva classificação energética. É uma das listagens que o programa da REGA nos fornece. Relativamente a redes de águas, eu vou fazer aqui um pequeno exemplo só para exemplificar a facilidade com que nós podemos introduzir aqui uma rede de águas. Neste caso, fazer aqui apenas a introdução da rede de águas para este ponto que temos aqui, onde aqui a instalação, o abastecimento de água. Este modelo é sempre o mesmo. Tomada a válvula de corte fiscal, neste caso nível de conforto básico. Vou manter estas opções, estão por defeito. Vou posicionar aqui a minha tomada de válvula de corte fiscal. Temos então a válvula de corte fiscal dentro da propriedade, instalação. Colocaríamos aqui. O próprio programa faz um polar para manter aqui o alinhamento. Instalação, abastecimento de água. Bateria de contadores divisionários e instalação, abastecimento de água, válvula de aquecimento individual. Vou colocar aqui. Basicamente dizemos agora ao programa a que unidade de utilização esta válvula de aquecimento individual se associa, neste caso será o comércio, e a partir daqui a colocação dos equipamentos. Já a instalação, local doméstico úmido, vamos por aqui, por exemplo, um lavatório. Vou importar aqui um lavatório pedestal. Também estamos a importar o gerador de preços, por isso é que depois a partir daí o programa vai criar o orçamento. Vou colocá-lo com esta posição, vou colocá-lo aqui. Instalação, calume doméstico, depois aqui autocolismo de retrete. Vou importar aqui também um, vai ser este aqui, que será um da roca. Vamos colocá-lo com esta posição. E a partir daqui, instalação, calume doméstico. Vamos por aqui o calume de outros. Aqui, temos que colocar aqui um urinol externo, por exemplo. E colocamos aqui um e colocamos aqui outro. A partir daqui falta só a introdução das tubagens. Neste caso, instalação, tubagens, tubagem horizontal, água fria. Iria fazer agora a união dos vários elementos que temos aqui. Portanto, iria com a tubagem mais ou menos por aqui. Podemos também a qualquer altura ligar o ortogonal. E depois por fim, aqui, de uma forma assim muito simples, introduzir. Por fim, falta-nos a colocação de uma válvula local úmido, instalação, válvula local úmido e colocaríamos com esta posição, que é uma válvula local úmido, para podermos encerrar a água nesta casa de banho. E a introdução da rede de água será assim, usando a envolvente introduzida para a definição então destes elementos. Voltando aqui ao modelo do edifício top. Aqui no edifício top nós temos
várias especialidades introduzidas foram consideradas para este envolvente. Será um pouco será interessante referir que as várias especialidades depois se integram entre si. Ou seja, dados que nós vamos introduzindo em determinadas especialidades vão sendo consideradas nas outras especialidades e exatamente na mesma posição. Por exemplo, aqui em águas residuais e pluviais, se for aqui a obra de pistas 3D, vou apagar aqui a visualização de alguns elementos. E aqui na nossa rede, vamos ver aqui com os elementos em tamanho real, temos a posição dos equipamentos de AQS aqui. Visualizando aqui, temos também, então, em tamanho real, as tubagens que foram consideradas. Fechando aqui o 3D e subindo aqui para o piso, nós podemos ver aqui a posição dos nossos equipamentos AQS. Isto quer dizer que, à medida que eu vou introduzindo a minha rede de águas, quando eu for trabalhar na rede solar térmica, eu tenho os meus próprios equipamentos aqui já considerados. Ou seja, não tenho a necessidade de voltar a introduzir estes elementos. E estes elementos vão estar, vamos ver aqui, exatamente na mesma posição. O mesmo acontece, por exemplo, na parte de eletricidade. Temos então aqui estes equipamentos considerados na mesma posição. Vamos, se calhar, aqui ver que a eletricidade, e vindo aqui a climatização, caso tenha sido calculada a climatização, temos aqui o piso radiante, temos também aqui a posição dos equipamentos AQS. Descendo do piso aqui para os comércios, temos então aqui a introdução de um fan coil e de uma instalação de ar-condicionado. Se, neste caso, por exemplo, em eletricidade, se estivéssemos a trabalhar agora na eletricidade, temos já aqui o nosso fan coil considerado de forma que, efetivamente, ela tem que ser alimentada. E será um pouco esta interoperabilidade que existe entre os vários programas que nos permite cometer muito poucos erros de projeto, se algum. Dentro depois das outras especialidades, o próprio ITED, e toda esta informação virá sempre em conjunto com as várias especialidades. Por exemplo, nós vemos que aqui em climatização tínhamos considerado aqui um fan coil, no caso de CIPFAC 3D, na acústica, que é outra situação muito favorável. Todos os dados que estão introduzidos para o CIP termo vão ser considerados aqui para a acústica e o mesmo acontece nas outras especialidades, ou seja, aqui mostrando os resultados calculados, nós podemos ver que na verificação deste escritório já se entrou em conta com o ruído que o equipamento, neste caso o fan coil, produz. E esses valores vêm também do gerador de preços. Ao entrarmos a calcular a rede de ar-condicionado, vamos importando essas máquinas de gerador de preços e esses dados estão todos aí associados. Relativamente à parte da orçamentação. Claro que depois de calcularmos toda esta rede e referindo aqui para podermos visualizar todas as instalações, temos então este edifício em que aqui considerado estão todas as instalações de todas as especialidades. Porque assim se torna um bocadinho difícil a leitura, mas temos as redes de águas contra incêndios, climatização, térmica, etc, etc, etc. Claro que é possível no programa depois exportarmos estas especialidades todas a nível de orçamento para o Arquimedes. Com este comando aqui, para o Arquimedes conseguimos exportar este orçamento. Eu tenho aqui já no programa aberto aqui o orçamento.
este orçamento edifício tal acabará por ser a exportação do CIPCAD-MEP para o Arquimedes todo o que foi considerado. Neste caso, como podem ver, será um orçamento também muito completo, perfeitamente ajustado ao que foi calculado e que, a partir daqui, nós podemos fazer se pretendermos qualquer alteração a nível de preços, a nível de descrição de textos, alguma coisa, ou a nível de rendimentos, pretendemos. Dentro do próprio Arquimedes, que é um programa de orçamentação, há várias opções que podem ser tomadas aqui, no nível de impressões de cadernos de encargos automáticos, a técnica de habitação, a possibilidade de imprimirmos a listagem dos orçamentos, há a possibilidade também de criarmos o diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt será feito de forma manual, ou seja, o programa identifica todos os capítulos que nós temos e a partir daqui nós vamos dar as datas de início e de fim desse diagrama de Gantt. Podemos gerar aqui o gráfico, plano de pagamento, isso o programa gera de forma automática. E também dentro do Arquimedes é possível, para além destas opções todas, criar-se autos de medição. Neste caso seria a partir do programa, a partir dos dados que foram orçamentados e que foram medidos, aqui na quantidade da parcial, iríamos definindo o que foi executado no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, sendo que para isso nós até podemos pegar nestas medições, nestas subtabelas de medições e arrastá-las aqui para as medidas, para a medição de autos e ir definindo o que é que foi feito e o que é que não foi feito no primeiro mês e ir registando mês a mês as quantidades executadas. Bom, voltando aqui ao CIPCAD-MEP, de qualquer forma, aqui de referir que o importante, para além desta parte de orçamentação e esta parte de CIPCAD-MEP, é que o CIPCAD-MEP com a possibilidade de importação de ficheiros IFC e a exportação de ficheiros IFC, sim, o programa importa ficheiros IFC, mas temos a possibilidade depois de exportar todas estas especialidades e todo este modelo que eu introduzi no programa, exportar novamente para IFC, isso torna e simplifica muito o trabalho e faz com que as especialidades se encaixem perfeitamente na envolvente que está a ser desenvolvida. Ou seja, será um método um pouco distinto do que seria habitual trabalharmos cá, mas é algo que esta filosofia BIM está a entrar em força e que efetivamente nos permite ter trabalhar com modelos vivos, digamos assim. E isso o programa permite-nos executar isso de uma forma relativamente simples. Eu tenho aqui um pequeno vídeo que gostaria de mostrar, que é a exportação da rede de climatização, neste caso a instalação de climatização para o Archicad, por exemplo, em que poderão ver que estes desenhos que estão aqui foram gerados pelo CIPCAD-MEP, foram exportados em IFC. Poderemos visualizar então aqui em 3D a própria rede e aqui depois em corte temos aqui a posição e isto depois permite-nos a nível da arquitetura ter os dados perfeitamente introduzidos e perfeitamente alinhados. Posso aqui também mostrar outro vídeo, que neste caso será o CIPCAD, que também nos permite, para todos os efeitos, exportar, isto já mais na parte estrutural, exportar a estrutura também em IFC para o Archicad, por exemplo, neste caso o Archicad, em que depois poderemos então ter sempre, de facto, termos a arquitetura alinhada com a estrutura de uma forma bastante simples.